Salve, galera! Quem tá falando com vocês aqui é o Mestre Esquisito e a gente ontem conversando numa live aí com o nosso camarada Testa aí do Ceará, eu havia prometido a vocês que hoje, né, a gente estaria colocando no ar dia 1º de abril, não é mentira, estamos colocando aqui no ar hoje o mesmo material que foi discutido ontem sobre a história da capoeira do Ceará, né? Eu tive a grata e feliz satisfação de estar presente nesse início de uma transformação muito grande que aconteceu na capoeira do Ceará. E essa apresentação foi feita em 2017 no Teatro Zé de Alencar, dentro de um movimento chamado Roda da Memória, produzido pelo IFAM. Esse material está na mão do IFAM, mas eu decidi socializá-lo também para todo mundo que tiver interesse, tá certo? Então nós vamos falar sobre isso. Foi em 79, quem passou aqui já viu. Bem aqui no Ceará nasceu o terreiro do Brasil. E lá no DCE, lugar de bambas e capoeira, nasceu o mestre Bulldog, bom na armada e na rasteira. Eu falo de dois mestres, com Deus que foi morar. Falo de mestre, soldado e samurai do Ceará. Desse tempo pra cá, pelo Brasil se espalhou, atravessando fronteira em Portugal. Bom, nós estamos aqui com uma lista de questões que estão envolvidas dentro dessa nossa proposta de conversa aqui. Porque muita gente sabe e fala sempre sobre a questão da graduação. A graduação foi uma das coisas que a gente levou, mas eu queria falar sobre um processo inteiro que estava acontecendo naquele momento, de onde, em função do movimento dentro do DCE, a gente produziu diversos outros legados, diversas outras influências na capoeira do Ceará. Eu quero falar sobre o legado técnico, mais ou menos nessa ordem aqui. O legado técnico, o legado do coletivo da capoeira do Ceará, um legado que a gente produziu para a difusão da capoeira no estado, o legado institucional, as organizações de capoeira, como é que ficaram a partir desse movimento, desse momento, o legado de federação, né? Nós também trabalhamos na esfera da representação oficial desportiva da capoeira dentro do estado, e tudo isso aconteceu dentro do DCE, tá? E eu quero falar sobre isso. Inclusive, logicamente, as próprias graduações, que também foi um legado que aconteceu pela primeira vez nesse movimento, e o legado das tradições. É sobre isso que nós vamos conversar nesse pequeno espaço aqui. Bom, começando aí pelo legado técnico, eu diria o seguinte: a primeira coisa que nós tivemos foi o preparo físico. Se vocês pegarem aqui, a partir desse ponto aqui, onde nós estivemos desenvolvendo um forte trabalho de condicionamento físico. A Academia Tabosa, onde eu frequentava em Brasília, era muito forte o trabalho físico que era desenvolvido aqui. Então nós tínhamos um preparo físico e eu levei, logicamente, esse preparo físico. Como eu já contei em outras oportunidades, na primeira aula que eu dei, de 1 hora, pouca gente chegou até o final, porque o pessoal não estava treinando fisicamente, de uma forma localizada, calistênica, como era típico que acontecia em Brasília. Aí, com isso, a gente desportivizou o trabalho dentro da capoeira, também no sentido de competição, de um jogo mais dentro, mais objetivo, etc. E
A partir desse momento, a gente começou a fazer os primeiros intercâmbios do Ceará. A primeira vez que uma federação de um grupo de Recife foi para fora do estado, ele foi num evento que nós fizemos o primeiro batizado no final de 1979 em Fortaleza. Aí a gente iniciou esse processo de intercâmbio. Pouco tempo depois, o pessoal de Recife, de Fortaleza, foi a Recife e começou um processo de intercâmbio nessa época, né? Também pessoas do Piauí, que foi um dos primeiros movimentos que eu tive participando fora do estado do Ceará e fazendo amizade com o pessoal do Piauí, também se tornou um espaço de intercâmbio. Logicamente, por iniciativa de alguns capoeiristas do estado, outros espaços começaram a ser também objeto de intercâmbio, como foi o caso do Rio de Janeiro, onde o Paulão, o mestre Paulão, hoje também foi buscar subsídio e tudo. Esse intercâmbio foi o início daí. As primeiras competições e troféus que o Ceará participou aconteceu também nessa época. Inclusive, a primeira presença do estado do Ceará fora do estado numa competição de capoeira aconteceu, e eu tenho esse material documentado aqui, eu vou comentar um por um aí. E as competições que passaram a acontecer, inclusive dentro do estado. Bom, como eu disse, treinamentos calistênicos, sequência de capoeira regional, tudo isso eram aspectos técnicos que nós iniciamos nessa época. Treino de balão de cintura, treino de capoeira objetiva, que até então o pessoal fazia uma capoeira muito folclórica, muito de treino de apresentação. Um treino coletivo baseado em um modelo que era desenvolvido em Brasília com o mestre Tabosa e principalmente com muita calistenia, ginástica localizada, treino de dupla, etc. Tudo isso a gente passou a fazer. E a capoeira competitiva, né? Aqui está os primeiros registros das primeiras aulas que eu dei, isso aqui ainda na época do CITECAF, né? Onde eu dei as primeiras aulas, depois que eu cheguei aí, era um espaço onde o Paulão desenvolvia, ele era o principal líder aí. Inclusive ele aparece aqui nessa foto aqui de um lado, o outro que está aqui no pandeiro é o Canário, né? Aqui em pé está o Paulinho, que hoje é cantor ele, né? Que também jogava capoeira nessa época, e a galera nova aí participando desse movimento. Aqui está um outro registro dessa oportunidade. No Diário do Nordeste, no dia 11 de agosto de 1979, foi feita essa primeira matéria. Logicamente foi eu que escrevi essa matéria para o jornal e o jornal publicou, com fotos dos treinos que a gente estaria fazendo.